Vamos começar com o que a gente sabe e o que a gente não sabe no caso dessa investigação da BIM paralela feita pela Polícia Federal. E vamos começar pelas notícias de hoje, porque hoje aconteceu uma coisa importante. A Polícia Federal bateu a porta de um ex-presidente da República. Estavam na casa de Angra dos Reis Jair Bolsonaro e seus 3 filhos políticos, Flávio, o mais velho, Carlos, o vereador, o do meio, e o 03, Eduardo. Eles estavam hospedados na casa, mas eles haviam saído cedo, de manhã, para pescar. Ontem fizeram uma live, nessa segunda de manhã madrugaram. Uma das versões distribuídas inicialmente sugeria que fugiram de barco. Isso é bobagem, tá? Não aconteceu. Estavam já no mar quando a polícia chegou. Aí depois voltaram para casa. Na casa foi apreendido um computador e o celular do vereador Carlos Bolsonaro. No gabinete de Carlos, no Rio de Janeiro, foram apreendidos mais outro computador e um computador de mesa, ou seja, no total, 3 computadores. Quando a notícia saiu hoje de manhã, a repórter Daniela Lima, da Globo News, chegou a afirmar que uma dessas máquinas seria um computador que pertence à ABIN, a Agência Brasileira de Informações. A informação conseguida pela jornalista estava incorreta. Também não era um computador da ABIN. Mas olha, outras informações gritam. A essa altura já está claro, né? A ação da Polícia Federal hoje não tinha por alvo Jair Bolsonaro. O alvo era Carlos, que vai disputar a reeleição para vereador do Rio de Janeiro, agora nessas eleições, em outubro. 2 computadores da BIM foram realmente apreendidos pela Polícia Federal nessa operação. Um estava na casa de Jean Carlos Gomes Rodrigues, um militar da ativa do Exército Brasileiro, que no governo Bolsonaro trabalhava na BIM. Mas um ponto de atenção, tá? A mulher de Giancarlo ainda trabalha na BIM. Não está claro se esse computador não é dela. Se for, parece não haver qualquer irregularidade. Havia também 10 celulares na residência do casal. Todos foram levados pelos policiais. Agora, na quinta-feira passada, a PF encontrou um computador da BIM na casa do deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio. Ramagem foi diretor-geral da agência enquanto Bolsonaro era presidente. Segundo as informações internas da BIM, ele havia devolvido o computador e celular ao se despedir. Então, que computador é esse? Tem mais perguntas do que essa, tá? Computadores de agências de inteligência não são computadores comuns. Eles são construídos ou então adaptados para serem super seguros. Tem chaves de hardware, ou internas ou externas, no caso das externas são tipo chaves USB que você encaixa e reconhece a digital. Elas servem para acessar sistemas de inteligência. Esses computadores são preparados para poder se conectar aos bancos de dados seguros da inteligência brasileira, ou até para rodar softwares de espionagem. Nós não sabemos se essa máquina encontrada com Ramagem permitia a ele fazer qualquer coisa. A ABIN informou que o usuário do deputado já havia sido apagado do sistema interno. Mas no e-mail interno da ABIN ainda está ali listado o nome de Ramagem, como se fosse um usuário. Por quê? Na agência, ninguém sabe explicar esse porquê. A coisa piora. No dia em que a polícia bateu a porta do ex-diretor, o atual diretor-geral, Luiz Fernando Corrêa, convocou uma reunião interna. O número 2 dele, Alessandro Moretti, afirmou para todos os funcionários presidentes que essa investigação da PF era coisa política. Pior, que estava ele trabalhando para atrapalhar a polícia. Aí já não estamos mais falando da BIM do Bolsonaro, estamos falando da BIM do Lula. Moretti foi demitido. Corrêa ninguém sabe quanto tempo dura. Juntem as peças que temos. O ex-diretor-geral tem um computador da BIM, mas os sistemas da BIM diz que ele devolveu o tal computador. Alguém deixou, né? O ex-diretor-geral ainda aparece como usuário em parte dos sistemas da BIM. O número 2 da BIM de Lula diz que a direção antiga está sendo perseguida politicamente. Para quem trabalha a BIM? Para o Brasil não é. Para o atual governo, também parece não ser. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você entende a importância do Meio, né? Que trabalha para mastigar as informações que temos. Mas não existe almoço nem jornalismo grátis. Nosso modelo de negócio é uma espécie de crowdfunding. São os assinantes premium que custeiam uma equipe que faz vídeos como esse chegarem de graça a centenas de milhares, milhões de pessoas. Assina o Meio Premium e nos ajude a construir um Brasil bem informado. E esse é o ponto de partida. O nome da operação da Polícia Federal que investiga a existência de uma BIM paralela é Vigilância Aproximada.
Vocês vão lembrar que uma das primeiríssimas cabeças a rolar no governo Bolsonaro foi o secretário-geral da presidência, um advogado chamado Gustavo Bibiano. Ele saiu dizendo que, ora pois, quem mais? Carlos Bolsonaro vinha tentando montar uma ABIN paralela com um delegado da Polícia Federal. O outro ministro a rodar cedo no governo foi o general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Falava a mesma coisa, estão tentando montar uma ABIN paralela. Alexandre Ramagem, o tal deputado, era delegado da Polícia Federal. Era ele que Bibiano se referia? Não sabemos. Mas não temos a respeito disso só os depoimentos dele, que já morreu, e de Santos Cruz. Temos também a gravação daquela fatídica reunião ministerial do ex-presidente, aquela cheia de palavrões no dia 22 de abril de 2020. Eu não posso ser surpreendido com notícias, gritou Bolsonaro. A PF não me dá informações, as inteligências das Forças Armadas não têm informação. A BIM tem os seus problemas, tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente temos problemas. Aí ele falava que iam reclamar de aparelhamento. Mas a gente não pode viver sem informação. É isso que a Polícia Federal está investigando. Se o presidente da República, naquele governo, fez a ABIN produzir inteligência a respeito de cidadãos brasileiros para beneficiar a ele e a sua família. A ABIN teria usado o sistema israelense First Mile, que permite localizar o GPS e o sinal de celulares para monitorar onde estão as pessoas fisicamente. A BIM, pelo que a investigação sugere, acompanhou os passos de servidores públicos, políticos, policiais, advogados, jornalistas, juízes. Isso inclui ministros do Supremo Tribunal Federal. O First Mile, pelo contrato do governo brasileiro, permite acompanhar os donos de até 10 mil celulares. Você bota o número e ele vai acompanhando por onde anda o aparelho da pessoa. Produz relatórios sobre padrões de movimentação. Um dos indícios que os policiais têm é de que Ramagem, mesmo durante o governo Lula, continuou muito bem informado, ou ao menos havia expectativa por parte dos bolsonaros de que ele seguia bem informado. Uma das mostras disso é um e-mail que uma assessora de Carlos enviou pedindo a ele informações, ora, sobre o que a Polícia Federal estava investigando a respeito do ex-presidente e dos seus 3 filhos. Outro pedido de Carlos, um monitoramento de todas as investigações da Polícia Federal sobre seus rivais políticos na cidade do Rio de Janeiro. Munição para o período eleitoral, tá? A BIM foi usada para produzir provas favoráveis a Jair Renan Bolsonaro, o filho 04, ainda não político, ainda. Assim como levantou informações para ajudar o senador Flávio Bolsonaro a agir contra a investigação das rachadinhas no seu gabinete na Assembleia Legislativa. Quer dizer, a Agência de Inteligência Brasileira servia para ajudar a família do presidente. Sabe, o Brasil não tinha propriamente um serviço de informação, de inteligência, até 1964. Depois do golpe de Estado, foi uma das primeiras coisas que os militares criaram, o SNI, Serviço Nacional de Informação. Ele juntava os 2 órgãos mambembes que existiam antes. Nenhum historiador jamais levantou qualquer tipo de ação estupenda dos espiões brasileiros na China, na União Soviética, na Alemanha Oriental, mesmo entre nossos vizinhos, tá? Chile, Argentina, Uruguai, não. O SNI servia para espionar brasileiros e os relatórios que temos mostram uma gente burra tentando interpretar música de Chico Buarque, não entendendo onde estava de fato a transgressão. Fernando Collor de Mello extinguiu o SNI e fez muito bem. Fernando Henrique Cardoso criou a BIM. Era para ser uma agência de inteligência a serviço da República. Não para espionar brasileiros, mas para levantar informação útil ao Brasil. A gente vê nos filmes de espionagem umas coisas cheias de malabarismo, mas serviços de inteligência, de espionagem, servem para isso, para levantar informação, principalmente fora do país, que ajude a construir uma política interna e externa, que ajude a compreender quais são as forças em ação no mundo, onde estão os riscos geopolíticos para a nação. Quem faz investigação interna não é serviço de inteligência, é polícia. E se vai tocar nos direitos de qualquer cidadão brasileiro, tem de ser sempre com a devida autorização judicial. Autorização como essa dos mandados de busca e apreensão que a Polícia Federal tinha nas mãos quando bateu a porta da casa onde estavam os bolsonaros. A ABIN, agora está claro, não passa de um SNI com outro nome. A cultura que eles têm ainda é a cultura autoritária da ditadura, de uma gente que acha que tem de controlar como atuam cidadãos brasileiros. E não adianta de nada o Palácio do Planalto, o atual governo, fazer piada nas redes sociais com toque, toque, toque. A ironia que publicaram hoje no Twitter com a polícia batendo a porta do rival político. Alguém, alguma hora, vai ter de começar a agir
como se a República fosse séria. Porque é isso que os eleitores esperam. Uma República de verdade. Não isso aí que entregam.